A natureza selvagem é um lugar de beleza de tirar o fôlego. Ela chama o aventureiro que existe em todos nós. Você vê montanhas imponentes, florestas densas e desertos vastos. Esses lugares são incríveis, mas também são incrivelmente perigosos. A natureza não segue as nossas regras. Ela é bruta, poderosa e completamente indiferente à sua sobrevivência. Em um minuto, você pode estar apreciando um pôr do sol deslumbrante. No próximo, uma tempestade pode surgir com força brutal. Entender essa dualidade é o primeiro passo. Você deve respeitar o poder da natureza. Não é o seu playground. É um mundo onde cada decisão importa. Sua vida pode depender da menor escolha. É aqui que as habilidades de sobrevivência entram em jogo. Elas não são apenas para aventureiros radicais ou soldados de forças especiais. São para qualquer um que se aventura fora do caminho batido. Saber como encontrar água, construir um abrigo ou sinalizar para pedir ajuda pode transformar um desastre potencial em uma situação gerenciável. Trata-se de mudar sua mentalidade. Você deixa de ser um visitante e começa a fazer parte do ambiente. Você aprende a ler os sinais, usar os recursos e pensar rápido. Esse conhecimento é o seu equipamento mais importante. Não pesa nada, mas vale tudo quando você é levado ao limite. É o que te mantém firme quando todo o resto falha. Muitas pessoas pensam que a sobrevivência é lutar contra a natureza. Essa é uma batalha que você sempre perderá. A verdadeira sobrevivência é trabalhar com a natureza. É entender seus ritmos e padrões. Você aprende a ver o mundo através de uma lente diferente. Um galho torto não é apenas um galho, é um sinal de que um animal passou por ali. O tipo de nuvens no céu pode te dizer se vai chover. Cada planta, cada inseto, cada som tem um significado. Seus sentidos se tornam suas ferramentas primárias. Você aprende a ouvir, observar e sentir com uma intensidade que nunca pensou ser possível. Essa conexão é o que separa um sobrevivente de uma vítima. Então, ao se preparar para qualquer aventura, lembre-se disso. A natureza selvagem exige respeito. Ela te testará física, mental e emocionalmente. Mas com as habilidades certas e a atitude certa, você pode enfrentar esses testes. Você pode não apenas sobreviver, mas prosperar. Este guia é sobre te dar essas habilidades avançadas. É sobre ir além do básico e aprender as técnicas que o manterão vivo quando as apostas forem as mais altas. É hora de aguçar seus instintos e se preparar para o desafio final. Sua aventura começa agora. Água é vida. Em qualquer situação de sobrevivência, encontrar uma fonte de água potável limpa é a sua prioridade absoluta. Você pode ficar semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. A desidratação se instala rapidamente. Ela turva seu julgamento, drena sua força e, por fim, o matará. As fontes óbvias, como rios e córregos, são um bom começo, mas muitas vezes estão contaminadas com bactérias e parasitas. Beber diretamente delas é um risco enorme. Você precisa saber como encontrar água limpa e como tornar a água não segura potável. Sua sobrevivência depende inteiramente de dominar essa habilidade. Um método avançado é procurar água onde outros talvez não procurariam. Certas plantas são reservatórios naturais de água. O bambu, por exemplo, pode conter água limpa e filtrada em seus segmentos ocos. Procure por caules grandes e saudáveis e bata neles. Você pode se surpreender com o que encontra. Cipós também podem ser uma fonte fantástica, mas você deve ter cuidado. Alguns cipós contêm seiva venenosa. Uma boa regra é cortar uma seção do cipó. Se o líquido que escorre for claro e sem sabor, geralmente é seguro. Se for leitoso, colorido ou amargo, deixe-o em paz. Sempre teste uma pequena quantidade primeiro. Outra técnica brilhante é o destilador solar. Este é um verdadeiro salva-vidas em ambientes áridos ou costeiros. Cave um buraco no chão em um local ensolarado. Coloque um recipiente, como um copo ou uma folha larga, no centro do buraco.
Em seguida, preencha a área ao redor do recipiente com materiais úmidos, folhas verdes, terra ou até mesmo sua própria urina. Cubra o buraco com uma folha de plástico ou uma folha grande e prenda as bordas com pedras. Coloque uma pequena pedra no centro da folha, diretamente sobre o seu recipiente. O sol aquecerá o chão, fazendo com que a umidade evapore. O vapor irá condensar na parte inferior do plástico frio e pingar no seu copo. É água pura e destilada. Finalmente, não se esqueça do orvalho da manhã. Nas primeiras horas, antes que o sol fique muito alto, você pode coletar uma quantidade surpreendente de água. Amarre panos absorventes, como pedaços de uma camiseta, nos tornozelos e caminhe por grama alta ou vegetação. Os panos absorverão o orvalho. Você pode então torcê-los em um recipiente ou diretamente na boca. É um processo lento, mas é uma fonte confiável de água limpa, que requer energia mínima para coletar. Cada gota conta. Em um cenário de sobrevivência, esses métodos não convencionais podem fornecer a hidratação que você precisa para se manter alerta e em movimento. Comida é combustível. Embora não seja tão imediatamente crítica quanto a água, encontrar comida fornece a energia necessária para realizar outras tarefas de sobrevivência. Também te dá um enorme impulso psicológico. A natureza selvagem é uma despensa gigante, mas você precisa saber em quais corredores é seguro fazer compras. Muitas pessoas sabem sobre frutas e bagas, mas o sobrevivente avançado olha mais fundo. As verdadeiras calorias são frequentemente encontradas em lugares menos óbvios, como insetos, larvas e raízes de certas plantas. Isso é sobre ser engenhoso e superar qualquer nojo. Sobrevivência não é uma experiência de alta gastronomia. Insetos são uma das fontes de alimento mais abundantes e ricas em proteínas do planeta. Eles estão em toda parte. Formigas, cupins, gafanhotos e grilos são excelentes escolhas. Você pode torrá-los em uma fogueira para matar quaisquer parasitas e melhorar o sabor. Eles ficam crocantes e têm um sabor de nozes. Larvas e vermes, frequentemente encontrados em troncos em decomposição ou sob pedras, são cheios de gordura e calorias. Eles podem não parecer atraentes, mas são uma potência de energia. Um punhado de larvas torradas pode te dar a força necessária para construir um abrigo ou caminhar para a segurança. É um jogo mental. Você tem que vê-los como combustível, não como insetos. Além dos insetos, você precisa aprender sobre plantas comestíveis. O teste universal de comestibilidade é uma habilidade crítica, mas é um último recurso porque leva tempo e acarreta riscos. Uma abordagem melhor é aprender a identificar algumas plantas-chave e densas em calorias antes mesmo de sair para a natureza. Tifas, por exemplo, são frequentemente chamadas de supermercado do pântano. Você pode comer as raízes, a parte inferior do caule e até o pólen. Dentes de leão, frequentemente vistos como ervas daninhas em nossos gramados, são completamente comestíveis da flor à raiz. As bolotas de carvalho podem ser uma ótima fonte de carboidratos, mas devem ser lixiviadas de seus taninos amargos, fervendo-as em várias trocas de água. Capturar pequenos animais é outra habilidade avançada que pode fornecer uma refeição substancial. Você não precisa de uma arma para pegar um animal. Armadilhas simples, feitas de corda ou galhos flexíveis, podem ser incrivelmente eficazes. Uma armadilha simples de laço, colocada em uma trilha de animais conhecida, pode pegar um coelho ou um esquilo, enquanto você está ocupado com outras tarefas. Você monta suas armadilhas e as deixa fazer o trabalho para você. Esta é uma maneira eficiente de caçar. Ela conserva sua energia. Aprender a identificar pegadas e trilhas de animais é fundamental para saber onde colocar suas armadilhas para a melhor chance de sucesso. Seu abrigo é sua casa na natureza. É sua proteção contra os elementos, o vento, a chuva, o frio e o sol. Um bom abrigo faz mais do que apenas te manter seco. Ele conserva o precioso calor corporal,
que é vital para prevenir a hipotermia, uma das maiores causas de morte na natureza. Um simples lean-to pode funcionar para uma única noite em clima ameno, mas para sobrevivência a longo prazo ou em condições adversas, você precisa de algo mais substancial. Você precisa pensar como um engenheiro, usando os materiais que a natureza oferece para construir uma estrutura que seja forte e bem isolada. Seu objetivo é criar um microambiente onde você possa descansar e se recuperar com segurança. Um dos melhores abrigos de longo prazo é a cabana de detritos. Este é um design fantástico, porque depende de isolamento, não de fogo, para te manter aquecido. Comece construindo uma estrutura resistente. Encontre uma cumeeira forte, um galho longo e grosso, e apoie uma extremidade em um toco de árvore ou na forquilha de uma árvore, na altura da cintura. Em seguida, coloque galhos menores ao longo dos lados da cumeeira, criando uma estrutura em forma de A, nervurada. O segredo é fazê-la grande o suficiente para você rastejar para dentro. Qualquer espaço extra é apenas mais ar que seu corpo terá que aquecer. Mantenha a entrada pequena para minimizar a perda de calor. A magia da cabana de detritos está no isolamento. Uma vez que a estrutura esteja construída, você precisa empilhar detritos, muitos deles. Use folhas secas, agulhas de pinheiro, musgo e grama. Quanto mais espessa a camada, melhor o isolamento. Você deve ter como objetivo uma camada de pelo menos 60 a 90 centímetros de espessura em toda a estrutura. Não se esqueça de preencher o interior também. Crie uma cama espessa e macia com os mesmos materiais para isolá-lo do chão frio. Quando você rastejar para dentro, você deve estar completamente envolto em detritos. Puxe uma pilha de folhas ou uma porta improvisada sobre a entrada para se selar. É surpreendentemente eficaz em reter o calor do seu corpo. Para ainda mais proteção, especialmente em áreas com vento ou muito úmidas, você pode construir um abrigo semi-subterrâneo, frequentemente chamado de dugout. Encontre uma depressão natural ou a encosta de uma pequena colina. Cave na terra para expandir o espaço. O próprio solo oferece excelente isolamento. Você pode então construir um telhado por cima usando toras e cobri-lo com grama ou argila para torná-lo impermeável. Este tipo de abrigo é incrivelmente resistente e bem protegido do vento. Requer muito mais trabalho para construir, mas se você prevê ficar em um local por um tempo, o esforço vale a pena pela segurança e conforto que proporciona. No mundo de hoje, a gente é totalmente dependente do GPS. Nossos celulares simplesmente nos dizem para onde ir. Mas sabe, o que acontece quando as baterias acabam ou você perde o sinal? Numa situação de sobrevivência, se perder pode ser, honestamente, uma sentença de morte. Saber como navegar usando o sol, as estrelas e os sinais da natureza é uma habilidade fundamental e empoderadora. Permite que você determine sua direção, viaje com propósito e, por fim, encontre o caminho de volta à civilização. Isso não é sobre adivinhação. É sobre usar técnicas confiáveis e antigas que guiaram exploradores por séculos. Você realmente tem que aprender a ler o mapa que a natureza oferece. O Sol é sua bússola diurna mais confiável. Ele nasce no leste e se põe no oeste, em qualquer lugar da Terra. Mas você pode ser ainda mais preciso. Basta fincar um graveto verticalmente no chão. Marque a ponta da sombra que ele projeta com uma pequena pedra. Espere de 15 a 20 minutos. A sombra terá se movido. Marque a ponta da nova sombra com outra pedra. Desenhe uma linha reta entre as duas pedras. Essa linha segue aproximadamente o eixo leste-oeste. A primeira marca é oeste e a segunda é leste. Se você se posicionar com a marca oeste à sua esquerda e a leste à sua direita, estará de frente para o norte. É um método simples, mas incrivelmente preciso. À noite, as estrelas são seu guia. No hemisfério norte, a estrela polar, ou Polaris, é sua melhor amiga. Ela fica quase diretamente acima do Polo Norte.
Então encontrá-la significa que você encontrou o norte verdadeiro. Para localizá-la, primeiro encontre a constelação da Ursa Maior. As duas estrelas que formam a borda externa da concha da Ursa são chamadas de estrelas ponteiro. Imagine uma linha reta que se estende para cima, a partir dessas duas estrelas. Essa linha apontará diretamente para Polaris, que é uma estrela de brilho moderado. No hemisfério sul, você pode usar a constelação do Cruzeiro do Sul para encontrar o sul. É um pouco mais complexo, mas os mesmos princípios se aplicam. Além do Sol e das estrelas, a própria natureza oferece pistas. No hemisfério norte, musgos e líquens costumam crescer mais densamente no lado norte de árvores e rochas, pois é o lado mais sombrio e úmido. Os ventos predominantes também podem moldar as árvores, fazendo com que se inclinem para longe do vento. Se você conhece a direção do vento predominante em uma região, pode usar isso como uma bússola aproximada. Você também pode seguir a água. Riachos e rios quase sempre fluem para baixo, e frequentemente levam a corpos d'água maiores, que por sua vez, podem levar a sinais de assentamento humano. Seguir cursos d'água é uma estratégia sólida se você estiver completamente desorientado. Acidentes acontecem. Na natureza, um simples corte, ou, sabe, um tornozelo torcido, pode se transformar em uma emergência com risco de vida. A ajuda médica geralmente está a horas ou até dias de distância. Você é o primeiro socorrista. Saber como administrar primeiros socorros usando materiais improvisados não é apenas uma habilidade útil, é essencial. O objetivo é estabilizar a lesão, evitar que piore e controlar a dor até que você possa obter atendimento médico adequado ou o resgate chegue. Sua mentalidade precisa ser calma e metódica. O pânico é seu inimigo. Avalie a situação, identifique as ameaças mais sérias e lide com elas uma por uma. Sangramento grave é uma das ameaças mais imediatas à vida. Você deve pará-lo rapidamente. O princípio é pressão direta. Pegue um pedaço de pano limpo, um pedaço da sua camisa, uma bandana, e pressione-o firmemente sobre a ferida. Se você não tiver pano, use apenas a mão. Aplique pressão constante e forte. Se o sangramento encharcar o primeiro pano, não o remova. Apenas adicione outra camada por cima e continue a aplicar pressão. Se possível, eleve o membro acima do nível do coração. Isso usa a gravidade para ajudar a diminuir o fluxo sanguíneo. Um torniquete só deve ser usado como último recurso absoluto para uma lesão catastrófica de membro, pois pode causar necrose tecidual e a perda do membro. Fraturas e entorses também são lesões comuns. Seu objetivo é imobilizar a área lesionada para evitar danos maiores e reduzir a dor. Você pode criar uma tala usando galhos retos e resistentes, isolantes térmicos enrolados ou até mesmo pedaços grossos de casca de árvore. Coloque o material da tala em cada lado do membro lesionado. Deve ser longo o suficiente para se estender além das articulações acima e abaixo da fratura. Em seguida, amarre a tala no lugar usando cordame, tiras de pano ou cipós. Não amarre tão apertado a ponto de cortar a circulação. Verifique os dedos das mãos ou dos pés quanto à cor e calor, para garantir que o sangue ainda esteja fluindo corretamente. Queimaduras são outra preocupação séria, especialmente se você estiver trabalhando com fogo. O tratamento imediato para uma queimadura é resfriá-la o mais rápido possível. Mergulhe a queimadura em água fria e limpa por pelo menos 10 a 15 minutos. Não use gelo, pois pode causar mais danos à pele. Após o resfriamento, cubra a queimadura com um curativo limpo e seco para protegê-la de infecção. Nunca aplique manteiga, óleo ou qualquer outra substância gordurosa. Para queimaduras graves, trate o choque fazendo a pessoa deitar, elevando os pés e mantendo-a aquecida. O cuidado adequado e imediato pode fazer uma enorme diferença no processo de cicatrização. A natureza selvagem é lar de inúmeros animais, e honestamente, a maioria deles não quer saber de você. Eles te veem ou ouvem chegando muito antes de você os ver, e geralmente se afastam despercebidos.
No entanto, encontros com animais potencialmente perigosos como ursos, grandes felinos ou cobras podem acontecer. Saber como reagir nesses momentos raros, mas, sabe, aterrorizantes, pode salvar sua vida. O segredo é entender o comportamento animal. Você está no território deles. Respeite o espaço deles. Evite surpreendê-los e saiba quando se manter firme e quando recuar lentamente. Pânico e fuga são quase sempre a reação errada. Ursos são uma preocupação comum em muitas partes do mundo. A resposta correta depende do tipo de urso e da natureza do encontro. Se você vir um urso preto que não te viu, apenas recue lenta e silenciosamente. Se ele te viu, faça-se parecer o maior possível. Levante os braços, abra sua jaqueta e fale em voz alta e calma. Não faça contato visual, pois eles podem ver isso como um desafio. Nunca corra, pois isso pode desencadear seu instinto de perseguição predatória. Com um urso pardo, as regras são semelhantes, mas se ele atacar e fizer contato, você deve fingir de morto. Deite-se de bruços, proteja a nuca com as mãos e permaneça imóvel. Cobras são outro perigo potencial, especialmente em selvas e desertos. A grande maioria das cobras não é venenosa e é inofensiva. A melhor maneira de evitar ser mordido é observar onde você pisa e onde você coloca as mãos. Seja especialmente cuidadoso ao caminhar por grama alta ou ao coletar lenha debaixo de pedras ou troncos. Se você for mordido, o mais importante é manter a calma. O pânico aumenta sua frequência cardíaca e espalha o veneno pelo seu corpo mais rapidamente. Tente identificar a cobra, se puder fazê-lo com segurança, mas não perca tempo ou arrisque outra mordida. Mantenha o membro mordido imobilizado e abaixo do nível do seu coração, e procure ajuda médica imediatamente. Não corte a ferida nem tente sugar o veneno. A melhor estratégia para lidar com animais perigosos é evitá-los em primeiro lugar. Faça barulho ao caminhar. Cante, fale alto ou bata palmas de vez em quando. Isso alerta os animais sobre sua presença e lhes dá a chance de se afastar. Seja extremamente cauteloso ao amanhecer e ao anoitecer, pois é quando muitos predadores estão mais ativos. Mantenha um acampamento limpo. Armazene alimentos e quaisquer itens perfumados, como pasta de dente, selados, e longe de sua área de dormir, de preferência pendurados no alto de uma árvore. Sendo inteligente e ciente do seu entorno, você pode reduzir drasticamente as chances de um encontro negativo e coexistir pacificamente com os outros habitantes da natureza. Teorias e técnicas são cruciais, mas o verdadeiro teste vem quando você se depara com uma situação de sobrevivência na vida real. A história está cheia de histórias incríveis de pessoas que foram levadas ao limite absoluto e sobreviveram contra todas as probabilidades. Essas histórias não são apenas contos emocionantes, são lições poderosas. Elas nos mostram o que funciona na prática e, mais importante, destacam a ferramenta de sobrevivência mais importante de todas: a vontade de viver. Uma atitude mental positiva, a recusa em desistir, é muitas vezes o fator decisivo entre a vida e a morte. Quando seu corpo está gritando para você parar, sua mente tem que ser forte o suficiente para te manter em frente. Considere a história de Juliane Köpke. Em 1971, ela foi a única sobrevivente de um acidente de avião na floresta amazônica peruana. Com apenas 17 anos, ela caiu 2.000 metros do céu, ainda presa ao seu assento. Ela sobreviveu à queda com uma clavícula quebrada, um corte profundo na perna e uma concussão. Sozinha e ferida, ela se lembrou de um conselho de seu pai, um famoso biólogo: se você estiver perdido na selva, encontre água e siga-a jusante. Ela encontrou um pequeno riacho e o seguiu por 10 dias, vadeando por águas cheias de arraias e jacarés, até encontrar uma pequena cabana e ser resgatada. Sua sobrevivência foi um testemunho de conhecimento simples e prático, e de uma determinação incrível. Depois, há a história de Aron Ralston.
cuja aprovação foi tornada famosa pelo filme 127 Horas. Enquanto fazia canyoning sozinho em Utah, uma pedra se deslocou e prendeu seu braço direito contra uma parede de canyon. Por 5 dias, ele sobreviveu com uma pequena quantidade de água e comida. Ele tentou desesperadamente quebrar a rocha e montar um sistema de polias, mas nada funcionou. Enfrentando a morte certa por desidratação, ele tomou a agonizante decisão de amputar seu próprio braço usando a lâmina cega de sua multiferramenta. Esse ato incrível de vontade permitiu que ele se libertasse, descesse um penhasco de 20 metros e caminhasse por quilômetros antes de encontrar outros caminhantes. É um lembrete brutal do que o corpo e o espírito humanos podem suportar. Essas histórias nos ensinam que a sobrevivência é bagunçada, dolorosa e tudo menos glamurosa. É sobre fazer escolhas difíceis e suportar imensas dificuldades. Também nos ensina que você deve ser adaptável. Nenhuma situação é igual. O plano que você tinha pode ser inútil depois dos primeiros 10 minutos. Você tem que avaliar, adaptar e superar. Use o conhecimento que você tem, mas seja criativo. Pense fora da caixa. Juliane usou o riacho. Aaron usou sua multiferramenta de uma forma que ninguém jamais imaginou. Suas histórias, e inúmeras outras como elas, provam que com a mentalidade certa e a recusa em ceder ao desespero, o espírito humano pode triunfar sobre quase tudo. Cobrimos algumas técnicas avançadas para sobreviver na natureza. Falamos sobre encontrar água em cipós, construir abrigos isolados, navegar pelas estrelas e enfrentar animais perigosos. Essas habilidades são sua tábua de salvação quando as coisas dão errado. Elas podem te capacitar a assumir o controle de uma situação ruim e revertê-la. Conhecimento é poder, e na natureza é o poder de se manter vivo. Dominar essas habilidades exige prática e dedicação. Ler sobre elas é o primeiro passo, mas você deve sair e experimentá-las em um ambiente seguro e controlado antes de precisar delas para valer. No entanto, a habilidade de sobrevivência mais importante de todas é exercida antes mesmo de você pisar na trilha: a preparação. A melhor maneira de sobreviver a uma emergência é evitá-la em primeiro lugar. Isso significa planejar sua viagem meticulosamente. Estude a área para onde você vai. Conheça o terreno, as prováveis condições climáticas, os potenciais perigos e a vida selvagem local. Deixe um plano detalhado de sua rota e seu tempo de retorno esperado com alguém de sua confiança. Esta é sua apólice de seguro de vida mais eficaz. Se você não retornar no prazo, os socorristas saberão onde começar a procurá-lo. Seu equipamento também faz parte da sua preparação. Sempre leve os 10 itens essenciais, mesmo em uma caminhada curta de um dia. Isso inclui ferramentas de navegação como mapa e bússola, comida extra, água extra, camadas adicionais de roupa, lanterna de cabeça ou lanterna, kit de primeiros socorros, iniciador de fogo, faca ou multiferramenta e um abrigo de emergência como uma manta térmica. Esse equipamento pode fazer uma diferença enorme se uma tempestade inesperada surgir ou se você pegar o caminho errado e tiver que passar a noite ao ar livre. Pensar: é só uma viagem curta, não vou precisar? É um erro que custou a vida de muitas pessoas. Então te encorajo a abraçar a aventura. Saia e explore os lugares selvagens incríveis que nosso mundo tem a oferecer. Mas faça-o com inteligência. Faça-o com respeito. Construa seu conhecimento. Pratique suas habilidades e sempre, sempre se prepare adequadamente. Sua aventura deve ser sobre criar memórias incríveis, não sobre se tornar um caos de alerta. A natureza é implacável, mas recompensa os preparados. Esteja pronto, mantenha-se alerta, e você não apenas sobreviverá. Você voltará mais forte, com histórias para contar e uma apreciação mais profunda pelo poder bruto e pela beleza da natureza. Mantenha-se seguro lá fora.